Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre foi os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 13, o tema será Não houve mais remédio. Pois bem, amados e queridos amigos, irmãos, vocês que nos acompanharam, nós chegamos à última lição desse trimestre. Isso mesmo. Aqueles que nos acompanharam durante esse trimestre embarcaram comigo em uma jornada fascinante no tempo. Ouvimos histórias sobre reis e reinos poderosos, assim como profetas que falavam com autoridade divina. Mergulhamos nas páginas do Antigo Testamento, especialmente nos livros dos Reis e das Crônicas. Tivemos uma visão panorâmica do final do período dos Juízes, que culminou na monarquia. Exploramos desde a monarquia unida até o reino dividido, passando pelo ministério profético, e agora chegamos aos acontecimentos finais dos reinos de Israel e Judá. Sem dúvida, todos aqueles que nos acompanharam nesta empreitada tiveram a oportunidade de revisitar ou conhecer pela primeira vez, ou seja, de primeira mão, as histórias registradas nesses livros, que despertam um grande fascínio nos amantes das Escrituras. Nesta última lição, vamos extrair inúmeras lições para a nossa vida, a partir desse momento decisivo da história do povo de Deus, conforme registrado no livro dos Reis e das Crônicas. Assim, poderemos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Aprendemos, por fim, que a repreensão de Deus ao seu povo no passado enfatizava a importância de um relacionamento genuíno com o Senhor. Tinha um propósito bem definido e pode nos ensinar lições valiosas para a nossa vida atual. Iremos refletir nesta última jornada sobre a dura lição que Deus impôs ao seu povo: a queda de Jerusalém, os tempos de purificação, tanto da terra quanto do próprio povo. E, por fim, o retorno dos remanescentes após o tempo do exílio na Babilônia. Para dar início ao nosso estudo, eu convido a você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura das Escrituras em Salmos 106, versos 34 ao 36 e do 39 ao 42. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição, que possamos aprender lições valiosas para a nossa vida. É a minha oração que faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Segundo o comentário bíblico Beckham, nem mesmo a posse da terra prometida encerrou a triste narrativa de desobediência e incredulidade. Os israelitas não destruíram as tribos pagãs de Canaã como haviam sido
ordenados. Mas, em vez disso, se misturaram com elas, com as nações, e aprenderam as suas obras, os seus costumes. A idolatria foi a maldição e o laço dos israelitas desde o êxodo até o exílio. Eles foram curados somente pelo rigoroso fogo do cativeiro babilônico. Já para o comentário bíblico Moody, em contraste com a fidelidade de Deus, comprovada pelas obras maravilhosas que ele realizou em benefício de Israel, seu povo comprovou-se repetidas vezes infiel depois de entrar em Canaã. Misturando-se com os habitantes da terra, os israelitas aprenderam novas modalidades de pecado. Além de servirem aos ídolos, participaram da abominação dos sacrifícios humanos. Apesar da compaixão de Deus, o castigo tornou-se necessário repetidas vezes. Os tempos finais, tanto do reino de Israel ao norte, quanto do reino de Judá ao sul, foram marcados pelo caos social, político e, sobretudo, espiritual. A narrativa dos autores dos livros dos reis e das crônicas mostram a degradação moral generalizada, e uma expressão é chocante para definir a ação amarga que esse tempo trouxe. Para o reino do norte, o texto diz que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face e rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores até que os expulsou de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 17, versos 6 ao 23. Desse modo, a capital das tribos do norte, Samaria, foi tomada em 722 a.C. pelos assírios. Depois disso, nunca mais se teve registro histórico sobre o que aconteceu com as 10 tribos do norte. Por outro lado, Judá, o reino do sul, ainda permaneceu como estado soberano por mais algum tempo. Mas em 597 a.C., as tropas babilônicas, lideradas por Nabucodonosor, invadiram o reino de Judá. E Jerusalém cedeu diante dos babilônios, marcando o fim da era da monarquia entre o povo de Deus. A partir de então, o povo e a terra de Israel foram dominados por potências estrangeiras até 1945, quando, enfim, a nação de Israel conseguiu novamente o status de Estado soberano. O pecado da idolatria foi uma das causas principais da dura lição do Senhor sobre o seu povo. O texto nos diz que o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos.
e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Você pode conferir isso em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17 ao 20. Segundo o livro 1º e 2º Reis, introdução e comentário de Donald Wiseman, isso vai direto ao cerne da teologia de Reis, pois ele agora resume acontecimentos que vão até a divisão da nação, mostrando então como os israelitas recusaram repetidas vezes retornarem à sua aliança de obediência com Deus. A mesma sorte sobrevinda a Israel recairá agora sobre Judá. A explicação para isto é que Deus permitiu, veja, essa situação em retribuição, podemos assim dizer, aos pecados da nação contra ele. Israel rejeitou repetidamente o Senhor e os avisos dos profetas sobre um julgamento vindouro falharam em trazê-los de volta às suas obrigações espirituais. Dessa forma, a maldição do pacto prevista por Moisés recairia agora sobre Judá. Assim, todo o povo de Israel, aqui Israel e Judá, é rejeitado. Aprendemos com esses tristes episódios uma importante lição. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul tinham a desobediência e a obstinação como característica que causaram repreensão do Senhor sobre eles. Mas há um nível de desobediência e obstinação que torna o impenitente tão cego que não há mais chance de mudança. Neste tipo de caso, não há mais retorno. Porém, no caso de Judá, mesmo com profunda obstinação do povo e dos seus reis, ainda havia algo de temor do Senhor em seus corações, o que permitiu que a repreensão do Senhor não perdurasse para sempre sobre a casa de Davi. Os que não foram mortos pela espada do exército caldeu foram deportados para a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 23. Assim, a terra prometida ficou desabitada e descansando das fadigas que os tempos dos reis causaram à terra. Por sua vez, o povo judeu permaneceu 70 anos na Babilônia até que se cumprisse a profecia de Jeremias. Você vê isso em Jeremias capítulo 25, verso 12. Lá, o povo passou a ter horror de todo tipo de idolatria e nunca mais o povo de Deus voltou a praticar esse pecado. A repreensão dura do Senhor fez efeito. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 25, verso 9 ao 11. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro.
e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Segundo o livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, para começar, a lei de Levítico, no capítulo 26, do versículo 34, 35 e o 43, deve ser cumprida para que a terra experimente seu repouso, ou sábado, como também desolação. Você pode ver isso no verso 21. Essa é claramente uma passagem importante para o conceito de restauração do cronista, visto que o seu fraseado também é refletido na promessa central de 2ª Crônicas, capítulo 7, verso 14. Então, a palavra do Senhor proferida por Jeremias tem um duplo cumprimento. Em primeiro lugar, os 70 anos de exílio devem ser completados. E conforme as profecias de Jeremias, esse período é restaurador, como também punitivo. Esse período de 70 anos provavelmente deve ser compreendido qualitativamente. Ou seja, uma geração inteira tinha que ser removida para evitar que qualquer ser humano roubasse o crédito de Deus ao tentar ressuscitar um futuro a partir dos remanescentes do passado. Muitas vezes não compreendemos a repreensão dura do Senhor. Mas, veja, às vezes é a repreensão dura que faz o nosso coração chegar até Ele. Diante da repreensão do Senhor, alguns costumam blasfemar ou injuriar contra o nome de Deus. Outros, porém, conseguem enxergar na repreensão um ato de amor daquele que se importa e quer o nosso bem. O amor de Deus pelo seu povo é desta forma. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 5, temos o seguinte: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deste modo, o açoite do Senhor purificou a terra e seu povo da idolatria para sempre. Os anos que se seguiram mostraram que o mal não durou para sempre. Em 2ª Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Assim chegava o termo, o penoso exílio na Babilônia e a volta do povo de Deus para a sua terra de origem. Com efeito, livres da idolatria, o povo pôde, enfim, adorar ao Senhor em Jerusalém sem as impurezas espirituais de outrora. O fim da era dos reis de Israel, o exílio na Babilônia, e a volta dos remanescentes fiel marca o final do livro das Crônicas. Desse modo, o que se segue na Terra Prometida de forma cronológica é registrado nos livros de Esdras e Neemias,
que narra a epopeia da volta do povo de Deus à sua terra. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 10 ao 14. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Segundo o livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, porém, o que parece ser o fim não é o fim, porque a palavra de Deus na lei e nos profetas ainda deve ser cumprida. Em outras palavras, a própria existência de um futuro para Israel é completamente devido ao fato de que Deus falou. Você compreende? Embora Israel chegasse a um beco sem saída, Deus certamente não. As profecias de Jeremias são cumpridas. Em segundo lugar, quando Deus entra em ação para iniciar o seu programa de reconstrução com Deus a seu próprio modo, mantendo, veja, o elemento surpresa até o fim. No fim, portanto, o fim é também um novo começo. As promessas de Deus continuam até o exílio, durante sua própria geração e em direção ao futuro. Isto posto, podemos ver o quanto o Senhor governa a história de acordo com os seus propósitos. Podemos perceber isto pelas ações dele no mundo. Por exemplo, a despeito da queda da monarquia em Israel, a casa de Davi permanece para sempre. Jesus, o descendente direto daquele rei, é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Outro exemplo diz respeito ao fato de, apesar do povo estar longe de sua terra, exilado na capital de uma potência estrangeira, mesmo assim não perderam a fé. Antes, eliminaram para sempre todas as práticas pagãs. Por último, a partir da feliz volta do povo de Deus à sua terra, podemos ver que o mal não dura para sempre. Que a maior das provas, a maior das angústias, também tem um termo. Assim, felizes são aqueles que confiam no Deus de Israel. Como vimos, os eventos que tratam o final das nações de Israel e Judá foram tratados com muita rapidez. Israel, o reino do norte, foi entregue aos assírios e Judá, o reino do sul, posteriormente foi entregue aos babilônios, por causa da sua desobediência e obstinação. O fato de ambas as nações não quererem a compaixão de Deus, nenhuma compaixão foi recebida dos seus conquistadores. Seus palácios, seus templos foram pilhados e as suas cidades destruídas. Vimos também que, apesar da lição amarga e os anos de purificação dada por Deus ao seu povo, ele não havia esquecido deles. Isso mesmo, mesmo estando cativo em Babilônia. O Senhor planejou dar um novo começo com um novo propósito, convertê-los em novas pessoas. Devemos nos lembrar
que mesmo em momentos de profundos problemas, talvez pareça que Deus tenha se esquecido de nós. Mas saiba que possivelmente Ele prepara, como fez com o povo de Judá, para um novo começo com Ele no centro da sua vida. Por fim, não podemos perder a oportunidade de crescer e amadurecer durante os tempos de grande crise e sofrimento. Podemos sempre aprender um pouco mais sobre a repreensão de Deus ao seu povo no passado e extrair lições para a nossa vida no presente. Finalizo perguntando: como você enfrenta as situações difíceis da vida? Você consegue extrair boas lições dos tempos de sofrimento? Como podemos ser instrumentos do Senhor para ajudar aqueles que estão passando por tempos difíceis? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13 e o tema foi: não houve mais remédio. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que você faz isso, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.